Seja bem-vindo. Meu nome é Samuel. Vamos caminhar devagar, com calma, sentindo o peso e a beleza dessa história ao mesmo tempo. Imagine que estamos lado a lado, talvez em um banco tranquilo, talvez com uma brisa suave passando entre nós e o som da nossa respiração encontrando um ritmo. Quero que você saiba que estou aqui com você. Vamos juntos. A história do sacrifício de Isaac é, para muitos, a mais chocante da Bíblia. Mas ela é também uma das mais reveladoras, mais profundas e mais transformadoras para a nossa alma. Não é apenas uma história antiga, é um espelho da vida, uma lente que mostra onde está a nossa fé, onde estão nossos apegos, onde mora nosso medo e onde se esconde a nossa confiança. Tudo começa com aquela frase que parece tão simples e que ao mesmo tempo carrega um universo inteiro. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Gênesis 22:1. Sempre me emociono com esse eis-me aqui. É como se Abraão estivesse dizendo: eu não entendo tudo, mas estou aqui. Eu não sei para onde isso vai me levar, mas estou presente. Quantas vezes Deus nos chama e a primeira coisa que sentimos é medo, ou resistência, ou confusão. E mesmo assim, Ele continua chamando pelo nosso nome. Posso te fazer uma pergunta? Quando Deus te chama, qual é a sua primeira reação? Você responde, eis-me aqui? Ou primeiro tenta fugir, justificar, adiar? Uma vez eu vi a história de um jovem que estava perdido emocionalmente. Ele me disse, Samuel, toda vez que Deus me chamava para algo, eu dizia, Senhor, só um pouco mais, só mais tempo, só mais uma fase, só mais um costume que eu não quero largar, só mais uma desculpa. E um dia, sentado no chão da sala, sem coragem para se levantar, ele simplesmente disse, Deus, chega, eis-me aqui. Ele me contou que não foi fácil, mas foi libertador. Uma rendição muda muita coisa dentro da gente. Então Deus faz o pedido mais doloroso que um pai poderia ouvir. Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Gênesis 22:2. É impossível não sentir o golpe dessas palavras. Deus descreve o amor de Abraão, não é apenas teu filho, é teu único filho, a quem amas. É como se Deus dissesse, eu sei o que estou pedindo. Eu sei o que ele significa para você. Eu sei onde dói. E aqui vai outra pergunta para o seu coração. O que Deus pediria de você hoje que te faria sentir esse impacto? O que é tão valioso que você teria medo de colocar nas mãos dele? Porque todos nós temos um Isaque, cada um. É aquela coisa que guardamos perto do peito, aquele sonho que temos medo de perder, aquele plano que parece essencial. E às vezes Deus diz, confia isso a mim. E isso assusta. Abraão se levanta de madrugada. Gênesis 22:3. Essa madrugada me fascina. Não consigo ler sem imaginar o silêncio pesado da noite, o coração inquieto, a dúvida tentando entrar. Você já viveu madrugadas assim? Madrugadas em que você olha para o teto sem saber o que Deus está fazendo. Madrugadas em que você só consegue dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não entendo. Senhor, fica comigo. Eu já vivi noites assim, e talvez você também. E é ali, nessas horas em que ninguém nos vê, que Deus trabalha com mais profundidade. Foram 3 dias de caminhada, 3 dias segurando um pedido quase impossível de entender,
3 dias olhando para Isaque, sabendo que Deus estava pedindo algo que parecia insuportável. 3 dias em que o silêncio deve ter machucado mais do que a jornada. Posso te perguntar mais uma coisa? Quantos dias você já caminhou carregando algo que não contou para ninguém? Quantos dias colocou um sorriso no rosto enquanto por dentro lutava contra uma tempestade? Eu me lembro da história de uma mãe que me disse que durante 3 anos acordava todos os dias sorrindo para os filhos, enquanto por dentro carregava um medo terrível de perder o emprego e não conseguir sustentá-los. Ela disse: era como caminhar com um Isaque dentro de mim, todos os dias. E só quando entreguei esse medo para Deus, tudo começou a mudar. Chega então o momento em que Isaque percebe que falta algo. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22:7. Essa pergunta mexe com a nossa alma, porque também perguntamos isso para Deus em tantos momentos. Onde está o cordeiro? Onde está a solução? Onde está o milagre? Onde está o caminho que eu não estou vendo? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Gênesis 22:8. Eu fico imaginando Abraão dizendo isso com a voz trêmula. Não era uma frase ensaiada, era fé em estado bruto. Fé misturada com fragilidade. Fé que anda mesmo quando o chão está tremendo. E aqui eu te pergunto: você está confiando que Deus proverá, mesmo sem ver nada, mesmo sem sentir nada, mesmo sem entender nada? Eu já estive em situações em que a única coisa que eu conseguia dizer era isso: Deus proverá. Não porque eu via a saída, mas porque eu sabia quem Ele é. E às vezes é isso que nos sustenta. Chegamos então ao ápice dessa história, quando tudo parece impossível de suportar. E, estendendo Abraão a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Gênesis 22:10. Esse momento é quase insuportável de imaginar, mas é exatamente aí que Deus intervém, exatamente no limite, exatamente na beira, exatamente quando tudo parece perdido. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o rapaz. Gênesis 22:11, 12. Deus interrompe a dor. Deus interrompe o medo. Deus para aquilo que Abraão acreditava ser inevitável. Deus mostra que nunca quis Isaque. Ele quis a entrega. Ele quis o coração. Ele quis a confiança. E então acontece algo extraordinário. Então levantou Abraão os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Gênesis 22:13. Isso é tão profundo. Às vezes, a provisão está a poucos passos de nós, mas só podemos vê-la depois que entregamos. Não antes, não durante, depois. Posso te perguntar algo agora, olhando direto para sua alma? O que está atrás de você que você ainda não viu porque está olhando apenas para o medo? Existe uma provisão que Deus já preparou, mas que só será revelada quando você soltar o que está preso nas mãos? Eu me lembro de um homem que tinha medo de largar um emprego que o destruía emocionalmente. Ele dizia: Samuel, eu tenho medo do desconhecido. Tenho medo de não conseguir nada melhor. Tenho medo de falhar. E um dia, depois de muito orar, ele disse: Deus, toma isso. E alguns meses depois, ele me disse: o carneiro já estava preparado. Eu só não conseguia ver. Quando leio essa história, meu coração naturalmente se inclina à adoração. Sinto vontade de agradecer, de louvar, de dizer: Senhor, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és misericordioso, Tu és perfeito no Teu tempo. Vejo Jesus em cada detalhe dessa narrativa, vejo o reflexo do sacrifício no Calvário, vejo a sombra do cordeiro que viria para salvar o mundo. Esse cordeiro preso pelos chifres
Aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso faz meu coração se curvar. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser o sacrifício perfeito. Obrigado por nos mostrar que Deus sempre proverá. Vamos orar juntos? Senhor, aqui estamos. Eis-nos aqui, com nossos Isaques, com nossos medos, com nossas perguntas, com nosso coração às vezes cansado. Caminha conosco, faz-nos confiar como Abraão confiou. Dá-nos coragem para subir o monte. Dá-nos fé para dizer: Deus proverá, mesmo quando tudo parece incerto. E abre os nossos olhos para ver o carneiro que o Senhor já preparou. Obrigado por Jesus. Obrigado pela cruz. Obrigado pelo amor que nos alcança todos os dias. Estamos aqui, Senhor. O livro de Daniel é mais do que história antiga. Ele fala sobre fé no meio do caos, coragem no desconhecido e fidelidade em tempos difíceis. E talvez isso toque exatamente onde você está hoje. Quando lemos Daniel capítulo 1, algo já chama a nossa atenção. Daniel não estava em casa, não estava no templo, não estava confortável. Ele foi arrancado de tudo que conhecia. Mesmo assim, decidiu permanecer fiel. A Bíblia diz em Daniel 1:8: Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Essa decisão silenciosa mudou o destino dele. E eu confesso algo a você. Houve momentos na minha vida em que, assim como Daniel, eu estava fora do meu ambiente, longe do que me dava segurança e tentado abrir mão de quem eu era. Teve uma fase no meu trabalho em que a pressão era tão grande que eu quase deixei meus valores de lado só para agradar pessoas. Mas Deus me lembrou que decisão é semente. Quando escolhemos certo no secreto, Deus honra no público. Daniel escolheu permanecer fiel. E Deus o honrou. Mais adiante, em Daniel 2, o rei tem um sonho que ninguém consegue interpretar. A resposta de Daniel não foi desespero. A Bíblia diz que ele procurou seus amigos para orar. Isso fala tão fundo comigo. Quantas vezes, diante da pressão, a gente tenta resolver sozinho? Mas Daniel pediu socorro e Deus respondeu. Eu já vivi algo parecido. Houve um momento em que uma decisão familiar parecia impossível. Eu tentei resolver sozinho, até perceber que tudo estava pesado demais. Chamei amigos de fé, oramos juntos, e como aconteceu com Daniel, Deus iluminou o caminho que eu não conseguia enxergar. Depois, no capítulo 6, Daniel vai parar na cova dos leões. Não por erro, mas por fidelidade. E talvez você conheça essa sensação. Às vezes somos atacados não por fazer o errado, mas por fazer o certo. Só que a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E isso me lembra algo que vivi. Passei por uma situação em que fui injustamente acusado. Eu queria responder, me defender, falar alto. Mas em oração senti Deus dizendo para confiar. E no tempo certo, a verdade apareceu sem que eu dissesse nada. Foi Deus fechando bocas ao meu redor, assim como fez com Daniel. O livro inteiro nos ensina que Deus governa acima dos reinos, dos decretos, das ameaças e das circunstâncias. Nada foge do controle dele. Daniel 7,14 diz que ao Filho do Homem foi dado domínio eterno, que jamais será destruído. Isso significa que mesmo quando tudo parece confuso, existe um rei que nunca perde o trono. Hoje, eu oro para que essa verdade desça ao seu coração. Assim como Deus sustentou Daniel, Ele sustenta você. Assim como Deus revelou mistérios, Ele te dará clareza. Assim como Deus fechou a boca dos leões, Ele calará vozes que tentam te ferir. E assim como Daniel permaneceu firme, você também vai permanecer. Vamos juntos aprender com essa história, vamos juntos fortalecer a fé e vamos juntos confiar naquele que permanece rei para sempre. E sabe, enquanto meditava em tudo isso, meu coração se encheu daquela certeza silenciosa que só a palavra consegue gerar. Porque quando nós olhamos para a jornada de Daniel, vemos alguém que não foi poupado da dor, nem do medo, nem das incertezas,
mas fui sustentado por algo maior. E é isso que quero caminhar com você agora, compreender que a fidelidade de Deus permanece mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Vamos respirar um pouco juntos e lembrar do que lemos. Daniel foi arrancado de casa, levado para longe, colocado em um mundo estranho, cheio de pressões, injustiças e tentações. Mesmo assim, escolheu permanecer firme, escolheu confiar, escolheu orar. E o que Deus fez? Deus o sustentou dia após dia. Quero ler com você, por alguns instantes, por volta de uns 30 segundos, um trecho que sempre toca minha alma. Daniel, porém, decidiu firmemente não se contaminar. Daniel 1:8. E mais adiante, meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. Essas palavras ecoam dentro de nós porque elas não são apenas histórias antigas. Elas revelam o jeito de Deus cuidar. Revelam que fidelidade traz paz e que confiança gera livramento. Enquanto eu lia isso hoje, lembrei de um momento da minha vida em que me senti cercado, como se não houvesse saída. Eu era adolescente e passava por uma situação na escola em que fui injustamente acusado de algo que não fiz. Eu orava e pedia ao Senhor que guardasse meu coração e revelasse a verdade. E mesmo sem entender na hora, escolhi fazer o que era certo, assim como Daniel. Alguns dias depois, tudo veio à tona. A verdade apareceu e aquela pressão toda se transformou em testemunho. Eu aprendi que Deus não nos abandona nas covas da vida. E digo isso para que você sinta que não está sozinho. Há um Deus que entra em covas. Há um Deus que fecha bocas de leões. Há um Deus que levanta, que guarda, que revela, que protege. E há um Deus que caminha com você agora. Vamos juntos dar esse passo de fé? Vamos aprender com Daniel, mas também deixar que o Espírito Santo fale com a gente de maneira pessoal. Porque o mesmo Deus que escreveu essa história está escrevendo a sua. Enquanto seguimos juntos nessa reflexão, algo volta a arder no coração. Perceber que Deus sempre esteve presente na história daqueles que decidiram confiar. Quando lemos sobre Daniel, não estamos diante apenas de relatos antigos, mas diante de um Deus que age, sustenta, protege e guia aqueles que se colocam diante dele com sinceridade. Quero reler com você, por alguns instantes, perto de uns 30 segundos, duas partes que tocam profundamente nossa alma quando paramos para ouvir com calma. Daniel, porém, decidiu firmemente não se contaminar. Daniel 1:8. E depois, meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. Essas palavras não são só texto, elas são vida. Elas nos lembram que a firmeza de Daniel nasceu de um lugar secreto, de uma fé construída no silêncio, nos hábitos simples, nas escolhas diárias. E o cuidado de Deus também se manifestou nesse mesmo silêncio, nessa mesma fidelidade constante. Enquanto meditava nisso, lembrei de um episódio meu, ainda no começo da vida adulta. Eu tinha começado em um trabalho novo e enfrentava um ambiente difícil, cheio de pressões e expectativas. Houve um dia em que, por tentar ser íntegro numa situação complicada, acabei sendo interpretado de maneira errada. Eu me senti como Daniel, diante de algo que parecia muito maior do que eu. Lembro de chegar em casa com o coração pesado, orar e pedir apenas que Deus me guardasse e me ajudasse a permanecer firme. Foi surpreendente perceber que nos dias seguintes a situação se reverteu. A verdade apareceu e pessoas que nem imaginavam acabaram me apoiando. Aprendi algo valioso. Quando buscamos ser fiéis, Deus trabalha no invisível. É isso que eu quero compartilhar com você agora. O Deus que fechou a boca dos leões continua fechando bocas que tentam ferir, continua sustentando corações que tentam permanecer firmes, continua honrando aqueles que confiam nele, mesmo que ninguém pareça enxergar. Vamos juntos abraçar essa verdade. Vamos aprender com Daniel, mas também permitir que o Espírito Santo nos ensine no íntimo do coração, porque a mesma fidelidade que sustentou Daniel
é a mesma que hoje sustenta você. E antes de seguirmos, quero que oremos juntos, bem simples, bem sincero. Senhor, obrigado por nos lembrar que Tua fidelidade é maior que qualquer cova ou qualquer leão. Guarda nosso coração, fortalece nossa fé e nos ajuda a caminhar com firmeza como Daniel caminhou. Que Tua paz nos envolva hoje e que Tua mão nos conduza. Amém.